Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo tem o intuito de falar com você sobre o GPS perfeito de Deus. Todos nós usamos alguma coisa assim, o Waze, o Google Maps ou até aquele GPS antigo e tradicional. E nós usamos isso para nos guiar. Alguns lugares que eu vou, eu chego a dizer que se não fosse pelo GPS, eu nem conseguiria chegar lá, porque eu tenho uma dificuldade com aquilo que a gente chama de memória espacial. E, na verdade, o GPS nos ajuda a chegarmos a um destino que pretendemos. Assim também é o plano perfeito de Deus para que o homem alcance a salvação. E nós vamos falar disso. E por que vamos falar disso? Porque eu quero falar sobre a criação do homem. Antes de começar a falar das coisas de Apocalipse, é preciso que a gente entenda como que o homem se afastou de Deus e o que aconteceu com o homem nesse afastamento. Como começou isso e por que falar disso, se no nosso último vídeo eu falei que ia falar sobre alguns temas do Apocalipse. E pretendo falar sobre sinais. Sinais em Israel. Sinais da natureza, sinais nos homens e no mundo. Mas antes de falar disso, precisamos entender como chegamos até aqui, onde começamos e como será o fim de todas as coisas. Então, antes, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e vamos falar sobre o GPS de Deus. Muito bem, existe um plano perfeito de Deus, é preciso que você saiba disso, apesar de tudo que tem acontecido e de nós meio que ficarmos angustiados com todos os acontecimentos da humanidade, achando que Deus perdeu o controle de tudo, isso não aconteceu. Deus continua no seu santo governo, soberano governo, e Deus tem um plano perfeito para a vida do homem. E como se deu isso? Como isso começou? Gênesis capítulo 1, eu não vou ler, mas diz que Deus começa a criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir dali, Deus começa por uma semana no sentido de Deus, por 7 tempos, Deus está criando as coisas. Deus cria a terra, Deus separa águas de terra, Deus cria a luz, Deus cria a natureza, os animais e Deus cria o homem, que é a coroa da criação de Deus, a parte principal da criação de Deus. Até então, Deus tinha feito coisas boas, mas quando Deus faz o homem, quando Deus faz a mulher, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Deus achou que Adão não deveria ficar sozinho, então ele da costela de Adão tira a Eva. E agora eles são uma só carne, eles são chamados macho e fêmea. A Bíblia diz lá em Gênesis 2,16 que Deus deu uma ordem, apenas uma ordem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo que de toda árvore do jardim ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não comeria, porque no dia que ele comesse, ele morreria. E você conhece a história, sabe que o pecado aconteceu, lá em Gênesis 3,6, diz que Eva comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e daí entrou o pecado no mundo. O pecado fez com que Adão e Eva inicialmente tivessem vergonha. O pecado trouxe maldição sobre os homens e também sobre a terra. O pecado afastou o homem de Deus. O homem antes tinha uma relação direta com Deus. Dia a dia eles se encontravam, todo dia na viração da tarde. E agora eles estão separados. Mas Deus lançou o seu projeto, ou o seu plano, ou o seu GPS perfeito, a providência de Deus. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, então, é a providência de Deus. Mas você pergunta, quem é Jesus? O próprio Jesus falou em João 5,39, que nós examinamos as Escrituras porque encontramos nelas a vida eterna, e que também são elas que falam dele. Ele disse, são elas que de mim testificam.
Outras pessoas falaram de Jesus, como o próprio João disse: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Lá em João 1, capítulo 29, ele diz: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que pode nos religar a Deus. Jesus é o único que pode nos aproximar novamente de Deus. Veja bem, com todo respeito a todas as religiões, nenhum pastor, presbítero, padre, pai de santo, feiticeiro ou não, espírita, guru, seja quem for, ninguém pode nos ligar a Deus. Nenhuma benzadeira, rezadeira, nem o Papa, ninguém nos liga a Deus. Somente quem pode nos ligar a Deus é Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que remove de nós a maldição do pecado. Ele nos tira da ira de Deus e Ele nos coloca de novo com acesso direto ao coração de Deus. Jesus mesmo, em João 14:6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus criou um projeto, criou um propósito. O GPS de Deus é para reaproximar, para religar o homem a Ele. Não é projeto de Deus destruir o homem. Então, quando a gente falar de Apocalipse, muitas pessoas dão um tom assim de juízo e destruição. E não é mentira, é verdade. Haverá condenação no Apocalipse. Mas esse não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é salvar o homem, é resgatar o homem, é religar o homem a Ele, é trazer esse filho de volta para o seu coração. João capítulo 3, conhecido texto bíblico, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus não é que você morra, é que você viva. Uma vez uma mulher me procurou dizendo que queria morrer, precisava morrer, e que eu, como psicólogo, poderia dizer para ela que ela podia morrer. E Deus falou no meu coração naquela tarde, e eu disse para ela: você não precisa morrer, você já morreu, você precisa ressuscitar. Deus quer ressuscitar a sua vida. Deus quer religar você a Ele. Deus quer tirar você do pecado e trazê-lo de volta para Ele. Deus quer restabelecer a comunhão que Ele antes tinha com você e que hoje não tem mais por causa do pecado. Você precisa encontrar Jesus. Você precisa se religar a Jesus. Você precisa crer no Jesus da Bíblia, que é quem tira o pecado do mundo. Você precisa crer que Ele é o Filho de Deus. Você precisa se tornar discípulo de Jesus. Você precisa da salvação, que só pode vir de Jesus. Não vem de um amigo, às vezes um pastor pode ajudar, um padre pode ajudar, um líder religioso pode te ajudar, mas a salvação só vem por meio da fé. Em quem? Em Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós, deu a vida por você, lá na cruz, e tira o pecado da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser soberano na sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Aceite Jesus de todo o seu coração. Faça parte da família de Jesus, da família de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.